Boa tarde. Então, os alunos do curso técnico de enfermagem de sábado, né, no primeiro módulo, para quem está acompanhando, já assistiu algumas aulas, nós estávamos em ética, né? E aí a gente começou a fazer aqueles exercícios comentados, né, para dar continuidade ao nosso estudo, a fim da gente se preparar, né, de haver um preparo para as provas, tá? Então, a gente viu que na lei, né, 5.905, né, de 73, de 12 de julho de 2.973, dispõe sobre a criação dos conselhos federais e regionais, né, de enfermagem e dá outras providências. Então, o presidente da República, né, ele fez saber que o Congresso Nacional, né, ele estava decretando e sancionou as seguintes leis. No artigo 1º, foi a criação do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, e os Conselhos Regionais de Enfermagem, o COREN, constituindo em seu conjunto uma autarquia vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então, na questão lá com referente ao artigo 18, né? Também da lei 5.905 de 73, de 12 de julho de 1973, lá no artigo 18 diz: ao infrator do Código Deontológico, né, de enfermagem, poderão ser aplicadas as seguintes penas. E aí a gente coloca advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional, né? São questões que é para vocês responderem. E aí, né, de acordo, né, com o capítulo 5 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, né, as penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federais e Regionais de Enfermagem, conforme determina o Conselho Federal, né, conforme determina a lei no artigo 18, né, a Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, são os seguintes, exceto uma, né? Então, ele diz que lá pode ocorrer advertência verbal, pode ocorrer censura e multa. E como eu quero, aqui que não está dentro do artigo, então a resposta da questão é a advertência por escrito. Né? Lá uma outra questãozinha, né, que vai nos fazer pensar, né, os profissionais técnicos de enfermagem são pessoas qualificadas que desenvolvem ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, né? Colaboram com o atendimento das necessidades de saúde dos pacientes, né, e comunidade em todas as faixas etárias, né? Então, de acordo com o decreto 94.406 de 87, que regulamenta o exercício da enfermagem, cabe ao técnico de enfermagem as seguintes tarefas, exceto uma. Então, ele apresenta a letra A: executar atividade de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas dos enfermeiros e as referidas no artigo 9 deste decreto. Letra B: assistir ao enfermeiro na prestação de cuidado diretos, né, de enfermagem aos pacientes em estado grave. Letra C: cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas. Letra D: como integrante da equipe de saúde,
cabe a participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidente, né? E de doenças profissionais e do trabalho. Então, vamos ver qual é a questão certa, a questão correta, né? Já que o decreto, né, 94.406 de 87, ele regulamenta a lei número 7.498 de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem e da outras providências. Então, lá no artigo 10, diz que o técnico de enfermagem exerce as atividades auxiliares de nível médio técnico atribuídas às equipes de enfermagem, cabendo-lhe, né, o que for apresentado. E no artigo 2, executar a atividade de assistência de enfermagem excetuada as privativas do enfermeiro e as referidas no artigo 9 deste mesmo decreto. E aí lá no artigo 10 a gente viu, né, que o técnico de enfermagem ele exerce atividades auxiliares e vimos que no 1 assistir ao enfermeiro, né? Letra B, da prestação de cuidados diretos da enfermagem a pacientes de estado grave. Isso está dentro do decreto, né? Já no artigo 9, ao enfermeiro incumbe o quê? Privativamente, cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exija conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas, né? Logo, a resposta que nós estamos querendo, porque é a única que não está dentro do artigo, é a letra C, né? A letra C que diz que cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica exija conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas. Isso cabe ao enfermeiro, tá? Dentro da lei, né? O decreto-lei número 94.406 de 87, que regulamenta o exercício de enfermagem no Brasil, entre outros preceitos, estabelece atribuições do técnico de enfermagem como atividades auxiliares de nível médio técnico atribuídas à equipe de enfermagem, né? Assim, a alternativa que corresponde a uma condição de exercício profissional do técnico de enfermagem estabelecida no artigo 13 do decreto-lei citado, né, supracitado, a gente apresenta as questões. Letra A, né? A letra A o técnico de enfermagem exerce suas atividades, né, profissionais de forma livre e autônoma, né? Na letra B, o técnico de enfermagem exerce suas atividades profissionais sob a supervisão e orientação, né, de qualquer profissional integrante da equipe de saúde, né? Na letra C, o técnico de enfermagem exerce suas atividades profissionais somente sob a supervisão, orientação e direção do enfermeiro, né? E lá na letra D, o técnico de enfermagem exerce suas atividades profissionais sob a supervisão e orientação e direção do enfermeiro ou do médico, né? E a letra E, o técnico de enfermagem exerce suas atividades profissionais somente, né, sob supervisão e orientação e direção do médico. Então, vamos ver qual a questão, né? Qual a questão que mais condiz com o que a gente está pedindo lá em cima.
tá? Então, no decreto, né, ele diz no 94, o decreto número 94.406, ele diz: as atividades relacionadas nos artigos 10 e 11 somente poderão ser exercidas sob supervisão e orientação e direção do enfermeiro. No artigo 10, também cita: o técnico de enfermagem exerce, né, as atividades auxiliares de nível médio técnico atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe, né, executar o que lhe for imputado. No artigo 11, o auxiliar de enfermagem executa as atividades auxiliares de nível médio atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe o que foi indicado. Então, a resposta da questão é a letra C, né, que diz que o técnico de enfermagem exerce suas atividades profissionais somente sob a supervisão, orientação e direção do enfermeiro, tá? Não podemos esquecer disso. Mais uma questãozinha para fixar, né? Então, não corresponde à função do técnico em enfermagem executar curativo pós-operatório, anotações e observações e orientação aos pacientes, né? Letra B, a administração de medicamentos segundo a prescrição médica. Letra C, executar, né, a execução de plano de cuidados em enfermagem realizado por enfermeiro. Letra D, organização e direção de serviços de enfermagem e coordenação, né, de cursos. Coordenação de cursos de formação de pessoal de enfermagem. Letra E, participação em equipe de saúde da família. Então, qual é que não corresponde, né, à função do técnico de enfermagem? Tá? No artigo, né, 8º, incumbe ao enfermeiro todas essas atividades. Então, a questão que não corresponde à função do técnico de enfermagem é a letra D, né, que é organização e direção de serviço de enfermagem e coordenação de cursos de formação de pessoal de enfermagem cabe, né, ao enfermeiro e não ao técnico de enfermagem. Nessa questão, né, é função do técnico de enfermagem que atua nas ações em comunidades, né? Então, na letra A, orientar e fornecer métodos anticoncepcionais de acordo com a indicação e preencher carteira de consultas, vacina, aprazamento e formulários e relatórios. Letra B, elaborar plano de enfermagem baseando-se nas necessidades identificadas para determinar a assistência a ser prestada pela equipe. Letra C, planejar, coordenar e organizar, acompanhar, né, as campanhas de saúde, como campanhas de vacinação e coleta de exames. Letra D, realizar reuniões, né, de orientação e avaliação visando o aprimoramento da equipe de trabalho. Letra E, realizar consultas de enfermagem conforme previsto na legislação. O que nós queremos, né? O que é função
do técnico que atua, né, nas comunidades, né? Então, ele trabalha realizando nas reuniões e orientação. Então, vamos ver qual é a resposta correta. Então, a resposta correta é orientar e fornecer métodos anticoncepcionais de acordo com a indicação e preencher carteiras de consultas, vacina, aprazamento, formulários e relatórios, tá bom? Nessa questão, a gente cita, é uma questãozinha bem capciosa, voltando lá no artigo 18. Considera-se as penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federais e Regional de Enfermagem, conforme determina o artigo 18 da Lei número 5.905, de 12 de julho de 1973. É correto afirmar que a letra A, censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federais e Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação. Multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 5 a 10 dias, vezes o valor da anuidade da categoria profissional a qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento. Letra C. Cassação consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem e será julgada, nas publicações do Conselho Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação. Letra D. Suspensão consiste na proibição do exercício profissional de enfermagem por um período não superior a 30 dias e será divulgado nas publicações oficiais dos Conselhos Federais e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores. Então, lá no artigo 18 diz, aos infratores do Código Deontológico de Enfermagem poderão ser aplicadas as seguintes penas: advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional, cassação do direito ao exercício profissional, E aí, das infrações e penalidades, a advertência verbal consiste na admoestação ao infrator de forma reservada, que será registrado no prontuário do mesmo, na presença de 2 testemunhas. No parágrafo 2º, a multa consiste na obrigatoriedade do pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional a qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento. No parágrafo 3º, a censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do Conselho, dos Conselhos Federais Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação. Então, suspensão, A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período não superior a 29 dias e será divulgado nas publicações oficiais do Conselho Federal e Regional de Enfermagem e jornais de grande circulação e comunicado aos órgãos empregadores. Então,
o tempo de suspensão, ele não pode ultrapassar 29 dias, senão fica configurado o abandono do emprego, tá? Então, no parágrafo 5º, a cassação, né? A cassação consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem e será divulgada nas publicações dos conselhos federais e regionais de enfermagem e em jornais de grande circulação. Então, vamos ver qual é a resposta. Então, a nossa resposta, né? Considerando-se a penalidade a ser imposta pelo Conselho Federal e Regional de Enfermagem, conforme determina o artigo 18, né, da Lei número 5.905, é correto afirmar que a cassação consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem e será divulgada nas publicações dos Conselhos Federais e Regionais de Enfermagem e nos jornais de grande circulação. Tá? Conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o técnico de enfermagem, né, exerce as atividades auxiliares de nível médio e técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe assistir o enfermeiro na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar. No 2, assistir o enfermeiro no planejamento, programação e orientação e supervisão das atividades da assistência de enfermagem. No 3, consultoria, auditoria e a emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Número 4, assistir o enfermeiro na prevenção e no controle de doenças transmissíveis em programas de vigilância epidemiológica em geral. Número 6, planejamento e organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços, né, da assistência de enfermagem. Então, estão corretas apenas afirmações constantes nos itens abaixo. Então, vocês vão escolher quais desse item, A, B, C, D ou E. Então, a resposta está na letra A, né? Porque o primeiro, assistir o enfermeiro na prevenção e controle sistemático das infecções. E número 2, né, é assistir o enfermeiro no planejamento, programa de orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem. E lá no 4, né, assistir ao enfermeiro na prevenção e no controle das doenças transmissíveis. Ok? Então, mais uma questãozinha para fixar. A Lei 7.498, né, dispõe sobre o exercício profissional da enfermagem, tá? O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, destacando-se que algumas delas são privativas somente desse profissional. Então, sendo assim, assinale a alternativa que apresenta tais atividades, né? Então, participação na elaboração e execução dos planos assistenciais de saúde, prescrição de medicamentos estabelecido em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde, executar, né, a execução de parto sem distócia, participação da equipe de saúde
e cuidados diretos da enfermagem, né? Em pacientes graves com risco de vida. Então, quais dessas questões? Então, está lá a questão que é privativa, né, do enfermeiro, cuidados diretos de enfermagem a paciente grave com risco de vida, tá? Então, a gente viu essas questões em aula, né? E aí eu vou estar mandando o restante das questões para vocês passarem para o caderno, tá? Passar para o caderno, porque eu vou querer que vocês estudem para quando voltar a gente fazer um testezinho, tá? Então, vou estar passando todas as questões para que a gente possa finalizar essa disciplina, senão a gente vai atrasar muito o nosso cronograma, tá? Então, estou passando já as questões, vocês olham com cuidado, né? E copiem no caderno, tá? Se precisar, eu retorno e aí da onde vocês estiverem a dúvida, eu vou estar comentando, né? Eu vou marcar o dia e vou estar comentando de novo para que vocês gravem bem essa parte da ética, porque isso vai ser muito importante para vocês quanto profissional de saúde, tá? Dá uma lida bem atenciosa nas proibições, né? Entra na internet e baixa o Código de Ética Profissional para estudar, porque lá esse conteúdo é extraído do nosso Código de Ética, tá? Então, se vocês baixarem o Código de Ética Profissional, né, de preferência do Corém, né? Corém Regional RJ, é melhor, porque vocês vão ver na íntegra tudo que nós estamos falando e o que vocês precisam aprender, tá? Inicialmente eu falei sobre as responsabilidades e os deveres, né? Isso aqui a gente está dando uma aula de fixação com questionários. Quem for esperto vai escrever isso e guardar, porque essa é matéria de concurso público. Mais tarde vocês vão precisar rever para estudar isso, tá? Então, são várias questões, né? O conteúdo é muito rico, muito vasto, né? São 168 páginas. Então, o ideal é vocês olhar aqui no celular e dar continuidade. Eu vou botar no grupo, vou botar lá no portal e vou botar no YouTube, tá? Aí, de repente, vocês procuram lá Maria Auxiliadora e para ver as informações que vocês vão achar no YouTube, algumas informações, né, com relação à aula. Então, ver quais são as infrações e as penalidades, né? O que é infração leve, o que é infração grave, o que é infração gravíssima, né? Ver quais as faltas cometidas e em que situação isso pode acontecer, né? Tá vendo, né, o Código de Ética Profissional, o que ele diz, né? O que favorece o bom atendimento e a boa assistência, ver, né, os direitos, né, da família e da coletividade, assim como o seu direito também, né, se recusar a executar atividade que não seja de sua competência e ética e legal, né, e oferecer segurança ao profissional e à pessoa e à família, a coletividade, desde... Oi! Vem cá, Fabiano. Tá, eu tô gravando as aulas. Deixa eu parar.